Fala galera do Desafio da Química, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo será sobre ligação iônica. Se ficou alguma dúvida desta aula, volta na aula anterior que vai estar linkado aí abaixo do vídeo para vocês tirem suas dúvidas. Deixe algum comentário quando surgir alguma dúvida também. A ligação iônica envolve a transferência de elétrons. Então, será o envolvimento entre os íons, os cátions e ânions. Ela acontece entre metal e ametal, ou metal mais hidrogênio. Os metais estão localizados na família 1A e 2A, aqui em amarelo, enquanto que os ametais, eles estão situados na família 4A, 5, 6 e 7A, aqui nessa coloração em verde. Os metais, eles têm tendência a perder elétrons, enquanto que os ametais, eles têm tendência a ganhar elétrons. Então, a ligação iônica também vai envolver a doação e recebimento de elétron. Por exemplo, vamos fazer a ligação iônica entre o sódio e o cloreto. Para isso, observamos que o sódio ele está na família 1A e possui 11 elétrons, e o cloro está na família 7A com 17 elétrons. Fazemos então a distribuição eletrônica do sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Na primeira camada, o sódio terá 2 elétrons. Na segunda camada, ele terá 8 elétrons. E na última camada, ele terá 1 elétron. Então, aqui, é mais fácil esse sódio, ele perder esse 1 elétron, ou ele ganhar mais 7 elétrons para que ele se estabilize com 8 elétrons para atingir o octeto. É mais fácil que ele perca esse 1 elétron e fique somente com os elétrons da camada anterior. Então, o sódio terá uma carga positiva, pois quem perde elétrons tem carga positiva e quem ganha elétrons possui uma carga negativa. Já o cloro tem 17 elétrons. Faremos a distribuição eletrônica dele. Então, na primeira camada, o cloro ele tem 2 elétrons. Na segunda camada, ele tem 8 elétrons. E na última camada, ele tem 7 elétrons. Então, aqui é mais fácil ele ganhar 1 elétron ou ele perder 7 elétrons para que ele se estabilize com 8 elétrons. É mais fácil ele ganhar mais um, pois aqui ele terá 8 elétrons, ou seja, atingindo o seu octeto. Se ele ganhará um elétron, ele ficará com uma carga negativa. Para fazer a ligação iônica, então, temos o sódio com carga positiva e o cloro com carga negativa. Aplicaremos, então, aqui a regra do escorregador, em que essa carga ela virá para cá e esta aqui virá para este lado. Ou seja, como aqui essa carga ela tem apenas 1 em cima, não precisamos representá-la. Então, este composto iônico ficará com a seguinte fórmula: NaCl. Podemos fazer então a ligação iônica entre o alumínio e o oxigênio da outra forma, igual fizemos com o cloreto de sódio. Veremos que o alumínio
tem 13 elétrons. Aqui apresentado na tabela, 13 elétrons, e o oxigênio tem 8 elétrons. Faremos a distribuição, então, do alumínio e do oxigênio. Então, aqui, na primeira camada, o alumínio tem 2 elétrons. Na segunda camada, ele tem 8 elétrons. E na terceira camada, ele tem 3 elétrons. Então, para o alumínio, é mais fácil ele perder 3 elétrons ou ele ganhar 5 elétrons. É mais fácil ele perder esses 3 elétrons aqui para que ele se estabilize com os elétrons dessa última camada. Assim, quem perde elétrons tem uma carga positiva. Então, o alumínio ficará alumínio 3+. Ele perdeu 3 elétrons. Quem perde tem carga positiva. Enquanto aqui, o oxigênio, na sua primeira camada, ele terá 2 elétrons. E na segunda camada, ele terá 6 elétrons. A regra do octeto nos diz que para que um elemento se estabilize, é necessário que ele tenha 8 elétrons na sua última camada. Aqui é mais fácil que o oxigênio ganhe 2 elétrons ou ele perca 6 elétrons. É mais fácil que ele ganhe mais 2 elétrons para que ele se estabilize com 8. Então, quem ganha elétrons tem carga negativa, então o oxigênio será 2-. Fazendo então a regrinha do escorregador, nos diz que o alumínio é 3+ e o oxigênio é 2-. A regrinha do escorregador nos diz que essa carga vem para cá e essa vem para o outro lado, formando um X no meio. Então, aqui, a fórmula do composto iônico será Al2O3. O 2 veio para cá, para o lado do alumínio, e o 3 veio para o lado do oxigênio. A principal característica, então, dos compostos iônicos é que eles são sólidos em temperatura ambiente, como, por exemplo, o cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha, e também conduzem eletricidade quando está em meio líquido ou aquoso, possuem alto ponto de ebulição e fusão, e são solúveis em água. Se você gostou dessa aula, curta o vídeo, compartilhe com o seu amigo que está com aquela dúvida em ligação iônica, ativem o sininho para que vocês recebam os vídeos em primeira mão. Obrigada! Até a próxima aula!